Bem-vindos ao Dossiê dos Pelegos, parte 2. Hoje iremos abordar o assunto de como o governo Bolsonaro está tentando quebrar a maior greve do Brasil desde 1995 e a maior da América Latina neste momento. Usa principalmente a federação mais patronal, a Findect. Os convido a conhecer esta história. O Sintec-TCP conseguiu um aumento salarial de 22% após uma greve de 17 dias, já no governo Lula, quando naquele momento os aumentos não passavam de 2%. E no máximo havia um abono de parcela única para um único mês. O golpe patronal do PCdoB e da Findect acontece quando José Rivaldo, vulgo Talibã, junto com Adamião, que era assessor político do Sintec-TCP, ambos da articulação sindical do PT, se aliaram ao PCdoB e conseguiram corromper alguns diretores da articulação sindical, movidos pela ganância e a corrupção. Assim, José Rivaldo, Adamião, que também eram diretores da executiva do sindicato, junto com o japonês Márcio Gilmar de Sorocaba e Misael, se juntaram aos 40% da diretoria do PCdoB, na diretoria geral do sindicato, e a doutora Kátia, a advogada do sindicato, e seu marido, Marcos. Alguns anos depois, a doutora Kátia e seu marido foram presos por terem aplicado um golpe similar no sindicato dos coletivos. Num belo dia, foram trocadas as fechaduras do Sintec de São Paulo e, desta maneira, vários diretores não puderam mais entrar. Dentre eles, Elvis, secretário de Finanças, Trabuco, também secretário de Finanças, e Mairiporã, secretário-geral. O japonês, Adamião, e o Talibã, e o membro do PCdoB, encabeçaram a expulsão de Trabuco, Elvis e Mairiporã por improvidade administrativa, por um suposto roubo aos cofres do sindicato. Foi instaurada uma investigação e os três foram afastados por 180 dias. A investigação acabou durando 7 anos, 14 vezes o previsto. O resultado final do processo jurídico foi que os três foram inocentados. José Rivaldo foi para a direção da Fintec. O japonês tentou carreira política como vereador. Márcio foi assessorar o pelego Almeida em Guarulhos. O PCdoB ficou com o controle do Sintec de São Paulo, adicionando novas mega-traições ao que já vinha sendo praticado desde a época do governador de São Paulo, Orestes Quercia, que premiava as peleguices do PCdoB e a corrupção com cargos na Eletropaulo, aos quais os membros do PCdoB nem sequer batiam cartão de ponto. As eleições fraudadas se sucederam, assim como as contestações jurídicas da oposição. Após a eleição seguinte, um juiz determinou que fosse realizada uma nova eleição, que também foi fraudada, o que continua sendo a norma até hoje durante os últimos 16 anos. As últimas eleições também estão sob júdice. O PCdoB passou a aplicar, naquele entonces, uma política de corrupção aberta com setores da base, principalmente em alguns CDDs, centros de distribuição, regada a festas, churrascos, cerveja, com o objetivo de usar
alguns trabalhadores da categoria para votar segundo a vontade desses pelegos mafiosos. O PCdoB rompeu uns anos depois com a FENTEC e também com a luta a nível nacional. Criou a CTB, Central dos Trabalhadores Brasileiros, com o objetivo de apropriar-se de parte do imposto sindical. Fez um acordo com a FINDEC, que era naquele momento a federação da ADICAP. A ADICAP havia sido criada para defender uma parte da chefia dos Correios. Assim, num passe de mágica, a FINDEC, que era um agrupamento patronal das chefias, foi transformada numa federação de trabalhadores dos Correios, com o principal sindicato dos trabalhadores dos Correios como membro. A continuação, o PCdoB alterou os estatutos, alongando o mandato da diretoria de 3 anos para 5 anos, seguindo o exemplo de Bauru, que realiza eleições fraudadas a cada 8 anos, sob a direção do presidente da FINDEC, o rei dos pelegos, o senhor Gândara. A origem da FINDEC se remonta a vários anos atrás. Após a fundação da FENTEC, em 1988, alguns trabalhadores organizados na região de Bauru, como os conhecidos pelegos Gândara e Anísio, de olho no imposto sindical, juntamente com o recém-fundado Sintec de Bauru, que ainda não tinha se filiado à FENTEC, criaram a Federação Interestadual na região. Como a nova legislação trabalhista era ainda muito recente e o controle e fiscalização do Ministério do Trabalho era quase inexistente, o imposto sindical da região lhes foi otorgado a esses mafiosos, que passaram a receber 30% do imposto sindical, que equivalia na época a aproximadamente R$600 mil anuais durante um período de 5 anos. Com essa situação, foi a coisa passando durante os governos de FHC e suas mega privatizações, que aconteceram com a cumplicidade dos pelegos e durou até o ano de 2003. Nesse ano, foram constatadas irregularidades na constituição da Federação de Bauru e Região e assim lhe foi interrompido os repasses de mensalidades e qualquer repasse financeiro. O Sintec de Bauru, nesse ano, se filiou à FENTEC. Com a eleição do megapelego Manuel Cantuara como secretário-geral da FENTEC, nesse mesmo período, o PCdoB saiu da CUT, assim como fez a CSS vinculada ao PMDB. Cantuara hoje está acusado de roubo no escândalo do Postales, o fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios. A diretoria de Bauru, do Sintec Bauru, junto com os sindicatos da CSC, fundaram a CTB, numa aliança entre o PCdoB e o MDB sindical, da qual o pelego Gândara é o vice-presidente até hoje. O MDB foi o partido consentido da ditadura militar. Na época, o senhor Divisa de São Paulo e o pelego Ronaldão do Rio de Janeiro ainda não tinham entrado em cena. Alguns diretores pelegos têm buscado seguir o seu caminho natural, que é fazer carreira política nas costas dos trabalhadores. Agora, nesse momento, por exemplo, o Nego Peixe, diretor do Sintec TCP, busca uma eleição como vereador da cidade de São Paulo. Outros pelegos foram incorporados como diretores à CTB. E nas mãos desses pelegos mafiosos, que os pelegos da segunda divisão, disfarçados de supostos sindicalistas de luta, querem hipotecar
o futuro dos trabalhadores, nesta que é a maior greve da América Latina. Isso só pode ter como resultado óbvio privatização, demissões em massa, fome e miséria. Devemos passar por cima dos mafiosos e tomar nossos sindicatos para lutar. Os pelegos não trabalham, nem sequer vão às unidades de trabalho, a menos que seja para ameaçar e corromper quem tenta organizar a luta. Não organizam greves, buscam quebrá-las a mando do governo gafanhoto. Os pelegos não querem parar os principais centros operacionais, porque são agentes da própria empresa, do governo Bolsonaro e dos grandes capitalistas abutres, como a Amazon, a Federal Express, a DHL, a TAM Cargo, o Google e outros que querem se apropriar da nossa empresa por 2% do valor, a troco de pinga. Muitos, muito menos, querem que apareçam trabalhadores de luta, pois esses trabalhadores podem ameaçar a roubalheira generalizada. Foram os pelegos mafiosos de São Paulo, junto com as chefias, quem organizaram a queima de bandeiras do PT nas eleições presidenciais passadas. As assembleias do Sindicato de São Paulo eram realizadas no clube da CMTC, com estrito controle de entrada e com centenas de brutamontes para intimidar os trabalhadores. Nas assembleias não deixam ninguém falar. No caso do Sintec-MG, não deixam ninguém falar. No caso do Sintec de São Paulo, o único autorizado pelos pelegos a falar é o pelego do PSTU Geraldinho. Me digas com que tu andas e te direi quem tu és. Hoje as assembleias nem existem mais, são virtuais, sem qualquer garantia contra a fraude e ainda aumentando as dificuldades para participar delas. Os pelegos sabotam as eleições com todo tipo de fraudes e em conluio com os demais pelegos. Este assunto da fraude nas eleições será o tema principal do nosso próximo dossiê dos pelegos, a parte 3. Não perca! Os objetivos dos pelegos é ajudar a entregar os Correios e o Brasil aos abutres capitalistas, demitir todos os trabalhadores concursados, massacrar a nação brasileira e, como recompensa pelos serviços prestados, os pelegos buscam ficar com parte do que roubaram aos trabalhadores. Para vencer, os trabalhadores precisam retomar os seus sindicatos. O balcão dos negócios dos pelegos com a empresa e o governo tem ficado cada vez mais escandaloso. Os pelegos entregaram os direitos conquistados pelos trabalhadores por meio de duras lutas a partir da década de 1980. Por meio de métodos fraudulentos, impuseram a mando da empresa, do governo e dos abutres capitalistas que estão de olho em se apoderar, a troca de pinga dos Correios, o nefasto PCCS, Plano de Carreira, Cargos e Salários, que, dentre outras maldades, levou à terceirização dos OTTs, Operadores de Transbordo e Triagem, há 3 anos. Quando liquidaram o Postal Saúde, nem sequer uma greve os pelegos organizaram. No escândalo do Postalis, o fundo de pensão, o roubo à poupança dos trabalhadores foi escandaloso. E a lista de traições é quilométrica. Além da farra com o imposto sindical e a contribuição sindical, houve a farra das chefias. Um exemplo muito conhecido é o do senhor Manuel Cantuara, ex-secretário-geral da FENTEC, Federação dos Trabalhadores dos Correios da ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, que pelos serviços pelegos prestados
recebeu um cargo como diretor da ST. O senhor Cantuara, ex-membro do PT e do MDB, está fugido da justiça e foi responsável pela compra generalizada de sindicalistas e um dos operadores da corrupção do Postales, onde estão com o rabo preso vários dos sindicalistas pelegos que atuam hoje a mando da empresa e do governo Bolsonaro. A origem da Findect como instrumento patronal para quebrar as greves e a luta dos trabalhadores se remonta ao golpe aplicado faz aproximadamente 16 anos. Até o ano 2002, havia no Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo, Sintect-SP, uma diretoria colegiada, da qual participavam o PSTU, que tinha a maioria, o PT, o PCdoB, o PCO e o MRL. As greves de 1998 a 2002 aumentaram as perdas contra os trabalhadores e o descontentamento da base aumentou. As lutas serão direcionadas principalmente pelo PSTU para que o dissídio fosse julgado pelo TST, Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições seguintes, a articulação sindical do PT e o PCdoB se aliaram e venceram ampliamente essas eleições. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, impôs a entrada na diretoria executiva do Sintect-SP de José Rivaldo, conhecido como Talibã. Apesar do Talibã não ter base nos trabalhadores, Talibã continua como o atual secretário-geral da Fintech e é responsável por inúmeras derrotas e traições. Para vencer, é preciso parar a produção. Essa é a arma da qual o trabalhador dispõe. Mas para fazer isso, é preciso passar por cima dos pelegos. Os trabalhadores devem retomar os sindicatos, a menos que eles estejam dispostos a serem derrotados. E o que vem no Brasil é um futuro muito difícil, onde, se depender do governo Bolsonaro, dos abutres capitalistas e dos pelegos, as privatizações em massa continuarão avançando. E os trabalhadores serão condenados ao desemprego, à fome, à miséria, a morar embaixo de uma ponte e a comer capim. Ainda dá tempo para lutar. Ou o governo Bolsonaro e os pelegos vencem, ou os trabalhadores vencerão pelas suas famílias, pelos seus empregos. De que lado você está?